Hoje em dia nós não conseguimos nos imaginarmos sem iluminação. Mas como era antigamente aqui no Brasil? Como era a iluminação pública antigamente no Brasil? Bom, hoje eu vou falar sobre dois temas que eu gosto muito: história e energia elétrica. Então bora que o vídeo tá top de bom. Então vamos lá. A história da iluminação pública no Brasil começa com a descoberta do nosso território em 1500, quando tudo era mato, literalmente. Tudo no Brasil era mato, nós não tínhamos sistemas nenhum sistema que se assemelhasse com os europeus. Mas isso começou a mudar quando o Brasil e começam as capitanias hereditárias, porém de uma forma bem rudimentar. Até os anos 1700, já não tínhamos nenhuma forma de iluminação pública nas cidades. Só as casas eram iluminadas e em datas festivas as ruas eram iluminadas por velas que a própria população espalhava pelas calçadas das ruas. Mas isso começou a mudar lá para os anos 1700, já para o final da década do século, já para o final do século XVIII, início do século XIX, quando a cidade de São Paulo se tornou a primeira cidade a receber iluminação pública por óleo de baleia. Aí as baleias começaram a se caçar, as corintianas se sacrificaram por nós. F. Baleias. Mas, quando as iluminações públicas chegaram em São Paulo, e no resto do Brasil foram se espalhando, eram muito rudimentares. As lâmpadas tinham que ser acesas por um funcionário e logo no início da manhã eram apagadas. Mas isso começou a mudar quando o Brasil se tornou independente. Aos poucos, as iluminações por óleo de baleia foram trocadas por lugares de querosene. Ou seja, isso que já começou a parar mais as caças das baleias, mas até então ainda tinha. Mas o gás querosene começou a se tornar mais predominante nas cidades grandes. E somente em 1883 foi que Dom Pedro II inaugurou a primeira usina termoelétrica para iluminar publicamente a cidade. O nosso imperador, Dom Pedro II. Agora, qual cidade foi iluminada? Você já está imaginando Salvador? São Paulo? Maceió? Recife? Ou qualquer outra cidade grande? Não. A primeira cidade a receber luz elétrica e iluminação pública foi Campo dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Quando Dom Pedro II, em 1883, fundou a primeira usina termoelétrica do Brasil e, enfim, chegara a lâmpada pública no Brasil. Hoje em dia nós não conseguimos viver sem isso. Porque, só de apagar a luz, vocês não conseguem enxergar. Então, foi uma coisa revolucionária. Pois João Pedro sempre queria o novo para o Brasil. O nosso imperador sempre queria algo novo. Ele nunca deixou o nosso Brasil na mão. Então, agora nós vamos ver sobre os restos do Brasil. Aos poucos, quando a iluminação pública foi chegando, algumas cidades aderiram, depois de Campo de Goytacazes. São Paulo, Rio de Janeiro, aí sim começaram a chegar. Mas isso só nos anos 1900, para vocês terem uma ideia, só na República. Porque ainda tinha uma certa resistência dos governos locais, ainda até por falta de recursos. Então continuaram sendo óleo de baleia e gás querosene. Bom, aqui, nessa região aqui do Nordeste, antigamente, nós não tínhamos... Era muito atrasada na região interior e do sertão nordestino. E as comunicações entre as províncias do nosso império eram muito poucas. Eram muito poucas as nossas comunicações. Então, do lado da província do Grão-Pará para a província do Rio Grande do Sul, era quase um mês, porque eram por cartas. Então a iluminação foi se espalhando aos pouquinhos até se estabilizar a República. Bom,
Aqui no Nordeste, uma coisa muito interessante que nós as pessoas usavam para iluminar as cidades era o candeeiro. Eu tenho uma forma de candeeiro aqui do meu avô. Ele comportava gás querosene, até hoje comporta. E com algodão, tem um pavio por algodão ou querosene óleo diesel e queima a noite toda. O pavio vai puxando o óleo e vai queimando. Mas isso começa se mudando. Aí a iluminação foi chegando. Em 2003, com o governo Lula, já em 2003, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva começou a trazer luz para as regiões mais profundas do nosso Brasil. Quando ele criou o programa Luz para Todos. Ou seja, a nossa iluminação pública ainda era muito defasada. E hoje em dia ainda é. Algumas regiões do Brasil sofrem com a questão da iluminação pública. E nós precisamos mudar isso. Então, esse vídeo é muito interessante para todas as pessoas. Se você gostou dessa história, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Desculpa qualquer erro. Se eu tiver qualquer erro, pode colocar nos comentários. Qualquer acrescento, qualquer informação adicional, pode adicionar nos comentários que eu vou ler todos. Muito obrigado. Tchau.